no deserto mais seco do mundo, há sinais que só podem ser vistos do céu. Quem os fez? Por quê? E o mais importante, o que eles estão tentando nos dizer? Prepare-se para descobrir um dos maiores enigmas da humanidade. As linhas de Nazca. Imagine caminhar por um deserto e não perceber que, sob seus pés, repousam desenhos colossais feitos por uma civilização desaparecida. Figuras tão gigantescas que só são compreendidas quando vistas de um avião. A ciência tenta explicar, a fé contesta, e o mistério só cresce. Hoje, você vai explorar Nazca como nunca antes, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo. O enigma de Nazca. No sul do Peru, estende-se a planície de Nazca. Ali, em meio ao calor sufocante e à terra avermelhada, estão gravadas centenas de figuras gigantescas. Animais, seres humanos estilizados, espirais, linhas retas e formas geométricas. Os desenhos se estendem por mais de 500 quilômetros quadrados. Alguns têm até 300 metros de comprimento. E o mais impressionante: essas figuras foram feitas retirando apenas uma fina camada de pedras escuras da superfície, revelando o solo claro por baixo. Nada profundo, nada esculpido. Apenas preciso. A baixa umidade e a estabilidade do clima ajudaram a preservar essas marcas por mais de 1.500 anos. Como foram feitas? Como? Essa é uma das primeiras perguntas que se faz. Sem drones, sem visão aérea, sem instrumentos modernos. E mesmo assim, a precisão é absurda. Arqueólogos descobriram vestígios de estacas de madeira alinhadas perfeitamente ao longo das figuras. Isso sugere que os Nazca usavam cordas e pequenos modelos para ampliar os desenhos em escala. Parece simples. Mas imagine fazer isso com figuras de mais de 100 metros sem subir para ver o resultado final. A complexidade e a ausência de erros nos traços desafiam qualquer explicação simplista. E então vem a pergunta mais inquietante: por que fazer algo tão gigantesco? Se ninguém da época podia ver, mensagens para os deuses? Uma das interpretações mais aceitas é a religiosa. Os povos Nazca cultuavam divindades ligadas à natureza, especialmente ao ciclo da água. Em uma região árida, a sobrevivência dependia de chuvas, rios subterrâneos e nascentes. As figuras seriam então parte de rituais xamânicos, invocações ou homenagens aos deuses do céu. As formas de animais, como o beija-flor, o macaco e a aranha, tinham significados espirituais. Algumas linhas apontam para solstícios e equinócios, o que reforça a ideia de um gigantesco calendário ritualístico. Sinais de outros mundos? Agora entramos no território das teorias mais ousadas. Erich von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, afirma que as linhas de Nazca foram criadas como pistas de pouso para naves alienígenas. Segundo ele, as linhas retas e longas seriam corredores de aterrissagem. As figuras gigantes seriam mensagens simbólicas direcionadas a observadores do céu, não da Terra. Embora a comunidade científica critique essa visão, ela fascina milhões de pessoas até hoje. E nos lembra que a história da humanidade ainda tem capítulos ocultos. Está gostando do nosso conteúdo? Nos dê uma forcinha com o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias fascinantes como essa para você. Descoberta moderna e primeiras interpretações. As linhas de Nazca ficaram praticamente desconhecidas até o século XX. Em 1927, o arqueólogo peruano Toribio Mejia Chespe foi o primeiro a documentá-las formalmente. Mas foi em 1939 que tudo mudou. O professor norte-americano Paul Kosok, ao sobrevoar a região, percebeu que as linhas só faziam sentido vistas do céu.
Ele chamou Nazca de o maior livro de astronomia do mundo. Mais tarde, a matemática alemã Maria Reit dedicou quase 50 anos de sua vida ao estudo das linhas. Ela acreditava que eram um gigantesco calendário astronômico agrícola e lutou para preservar o local. Comparações com outras culturas. Nazca não está sozinha. Na Bolívia, temos as linhas de Sajama, caminhos retos estendidos por quilômetros. Na Inglaterra, o famoso Stonehenge também possui alinhamentos astronômicos com datas sagradas. No Brasil, os geóglifos do Acre revelam civilizações antigas que desenharam figuras colossais no solo da Amazônia. São culturas diferentes, épocas distintas. Mas a ideia de desenhar para os deuses ou conectar céu e terra aparece em todas elas. Teorias científicas mais recentes. A ciência não parou em Nazca. Pesquisas recentes com LIDAR, um tipo de radar aéreo, revelaram ainda mais linhas e figuras ocultas sob o solo. Algumas nunca tinham sido documentadas. Além disso, estudos com DNA ambiental e microfósseis nas linhas mostram que os Nazca manipulavam o solo de forma cuidadosa, removendo apenas o suficiente para não causar erosão. Análises isotópicas em cerâmicas e ossos indicam que os rituais nas linhas envolviam danças, oferendas e até sacrifícios humanos. A arqueologia moderna está, aos poucos, dando voz ao silêncio do deserto, mistérios não resolvidos e relatos inexplicáveis. Mesmo com tantos estudos, ainda há perguntas sem resposta. Por que algumas linhas atravessam figuras já desenhadas, como se tivessem sido feitas depois, ignorando os desenhos antigos? Por que alguns geoglifos aparecem em locais isolados, longe das rotas principais? E há relatos estranhos. Exploradores e moradores da região falam sobre sons metálicos à noite, fenômenos luminosos sobre as linhas e animais que evitam certas áreas do deserto. Mistério ou mito? A resposta talvez esteja enterrada sob a areia ou entre as estrelas. Ceticismo versus misticismo. A ciência pede lógica, a espiritualidade pede interpretação. De um lado, estudiosos afirmam que tudo pode ser explicado com ferramentas simples e grande organização social. Do outro, místicos dizem que os Nazca se comunicavam com forças celestes e que a mensagem ainda está ativa. Talvez a verdade esteja entre os dois mundos. Nazca nos mostra que o ser humano sempre quis olhar para o céu e deixar sua marca na Terra. As linhas de Nazca na cultura pop. As linhas de Nazca estão por toda parte. Nos videogames, a influência é notável. Em Assassin's Creed, uma franquia conhecida por misturar história com mitos, mistérios e conspirações, há missões e ambientações que remetem diretamente à estética e ao mistério dos geoglifos andinos, conectando civilizações ancestrais a conhecimentos ocultos e forças que transcendem o tempo. Em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, por exemplo, há uma clara alusão às linhas como parte de um antigo caminho que leva a segredos extraterrestres. Já em Ancient Aliens, a série popular do canal History, as linhas são tratadas como provas quase definitivas de visitas alienígenas ao nosso planeta, com episódios inteiros dedicados à sua suposta origem não humana. As linhas também aparecem com frequência em livros de ficção e não ficção, com autores como Erich von Däniken promovendo a ideia de que poderiam ser pistas de pouso para naves vindas das estrelas. Uma teoria que, embora muito contestada academicamente, encontrou terreno fértil no imaginário coletivo. Até mesmo em clipes musicais e capas de álbuns, os geoglifos servem como metáforas visuais para mensagens ocultas, conexões espirituais ou saberes esquecidos pela humanidade.
Em um mundo onde o misticismo se mistura ao entretenimento, as linhas de Nazca seguem firmes como um dos símbolos mais enigmáticos e cinematográficos da antiguidade. As linhas de Nazca continuam sendo um dos maiores enigmas da arqueologia mundial. Um convite silencioso a olharmos para cima e questionarmos o que realmente sabemos sobre o passado. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Sua presença faz toda a diferença. Se puder, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda muito a crescer e a trazer ainda mais histórias fascinantes como essa. E se quiser mesmo apoiar nosso trabalho, compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios. Agora, queremos ouvir você. Comente aqui embaixo o que você acha que são as linhas de Nazca. Arte espiritual? Ciência ancestral? Ou o contato com outro mundo? Até a próxima em Folclores e Lendas pelo Mundo.